Eu lembro, não sei se vocês vão se lembrar, de alguns anos atrás, coisa de 5, 6 anos atrás, tinha uma determinada ONG, se eu não me engano era a ONG que era presidida pela primeira-dama Ruth Cardoso, e que eles faziam a propaganda, passavam nas salas de cinema a propaganda, você adota um estudante, né? Então era uma ONG de alfabetização de adultos, e veja o conceito de cidadania que estava presente ali, né? Eu estou tentando explanar aqui uma diversidade de conceitos, de usos da ideia de cidadania. Lá nessa ONG, eu não me lembro exatamente qual que era o nome, não sei se era alfabetização solidária, alguma coisa assim. A propaganda que eles faziam era assim: comunidade solidária. Então você adota um aluno, né, que na verdade é um adulto analfabeto, e você paga pelo processo de alfabetização dele. Eram, se não me engano, 3 ou 6 parcelas de R$17 no cartão de crédito, né? Você contribui financeiramente, você não precisa saber quem é esse aluno, você não precisa conhecer o rosto dele, você não precisa olhar na cara dele. Você não precisa chegar perto dele porque de repente ele não teve condições de se vestir adequadamente, ou quem sabe de tomar um banho em água corrente, que muitas vezes nós dispomos de pessoas que estão em situação de precariedade, que eram pessoas atendidas, efetivamente atendidas por aquela ONG, não dispunham. Quer dizer, é a cidadania do cartão de crédito, né? Para, de alguma maneira, aliviar a culpa social daquele que podia pagar 12, 13 reais, sei lá, no ingresso de cinema, né? Ele dizia: olha, você pagou 12 reais no cinema, por 17 você paga a alfabetização de uma pessoa. E isso é cidadania. Eu lembro que a Malu Mader fazia propaganda, né? E no auge da propaganda, você sabe que a comunicação ela tem uma linha de ascendência, né? Quando chegava lá no clímax da coisa, ela virava, jogava os cabelos, olhava para a câmera e dizia: isso é cidadania, né? Então a pergunta que eu faço é: isso é cidadania? Eu pegar uma quantia irrisória, né? Talvez que eu gaste menos, certamente, do que eu gasto com transporte, seja com gasolina ou seja com transporte público no mês, né? Eu pegar essa quantia, doar para uma pessoa que eu não conheço, para uma pessoa que eu não quero conhecer, para uma pessoa que eu espero talvez nunca cruzar na minha vida, né? Talvez eu sinta, eu perceba como desagradável o contato com essa pessoa, não sei, né? Eu dou, acho que eu cumpri a missão, e mais do que isso, eu fico de alguma maneira autorizado a não ter que me mobilizar para além disso, para a transformação social, porque eu fiz a minha parte. Isso é cidadania, né? A questão que eu trago então isso não é a cidadania que eu quero. Talvez não seja a cidadania que todos nós que estamos aqui queremos, e talvez não seja o ideal de cidadania de ninguém. Mas esse é o tipo de ação que é mais frequente na comunidade, na nossa sociedade urbana, metropolitana, contemporânea. É o tipo de ação que é mais comum ser praticada como ação de cidadania, né? E eu diria que só é praticada por falta de parar para pensar sobre o que é que eu estou fazendo, né? Se cidadania não vai ser, de repente, você dedicar um dia do seu mês para ir contatar essa pessoa, para você ir aprender com ela. A gente vai descobrir que tem muito mais a aprender do que a ensinar, né? Mas qual que é o problema desse tipo de passar da simples doação financeira para a ação de fato? Aí eu preciso me envolver. Percebe que eu preciso dedicar tempo, eu preciso dedicar atenção, eu preciso me locomover, me deslocar para o lugar onde eu vou fazer desenvolver uma determinada ação, uma determinada prática. Isso significa dizer que eu vou ter que me dedicar de fato. E aí a cidadania talvez deixe de ser interessante para aquele, vou usar ironicamente o termo, né, para aquele bom samaritano, né? Se for a doação no cartão de crédito, tudo bem, são 17 reais, eu consigo livrar, eu quero praticar. Agora, para além disso, se eu tiver que me dedicar de fato, me envolver de fato, eu não faço. E essa questão que eu queria levantar aqui: o que é que a gente está se referindo quando a gente pensa em cidadania, e o que é que de fato a gente leva a cabo, a gente executa
quando tenta executar ou quando se propõe a executar ações de cidadania. Porque parece que eu posso estar falando contra a cidadania, mas não é isso. Nós todos gostamos e queremos viver em sociedade, né? Acho que há uma questão aí, aliás, se nós estamos aqui nesse espaço urbano, certamente não é pelo perfume do ar que a gente respira, né? É porque a gente gosta da vida em comunidade, a gente gosta da vida em sociedade, a gente de alguma maneira gosta ou precisa mais do que gosta, do contato com o outro para que a gente possa se desenvolver. Tem um filósofo antigo que é o Aristóteles, que ele vinha dizer que a gente só se forma humano porque vive em sociedade, né? Se a criança nasce e ela é abandonada fora do convívio social, fora do convívio com outros seres humanos, ela vai se tornar um bicho, ela vai se tornar outra coisa que não é nem humana, ela não vai desenvolver linguagem, não vai desenvolver capacidade de raciocínio. No final das contas, ela é geneticamente humana, mas ela não é um ser humano socialmente desenvolvido. Então, o convívio em sociedade, mais do que uma possibilidade, é uma necessidade nossa. É vivendo com os outros que a gente aprende a falar, a gente aprende a pensar, a gente constrói os nossos conceitos, né? Isso quer dizer, e viver em sociedade, evidentemente, significa viver numa sociedade mais ou menos organizada, né? Portanto, uma sociedade onde princípios de cidadania sejam princípios necessários, princípios da boa cidadania, vamos dizer assim. Eu não quero viver em sociedade se eu vou sair na rua e corro o risco de ser linchado, numa sociedade bárbara, uma sociedade, né, sem regras. Não é esse tipo de... Eu não quero viver no mundo do Mad Max, né? Não é esse tipo de mundo que eu quero. Eu quero uma sociedade, de alguma maneira, racionalmente organizada, onde eu possa participar da sociedade, onde eu possa, de alguma maneira, contribuir com essa sociedade, mas também receber dela alguns benefícios, algumas comodidades. Não é isso? Então, eu quero viver em sociedade e, portanto, a cidadania, que é o canal para que a vida em sociedade seja uma boa vida, ela é necessária. Agora, voltamos ao ponto inicial, né? A cidadania que é necessária, talvez não seja essa cidadania mais comumente divulgada, né? Mais comumente praticada, porque a simples doação, o simples cumprimento de um determinado dever moral, sem que haja um envolvimento de fato, não sei se contribui para a construção daquela sociedade, que é a sociedade que a gente quer. Com isso eu chego à minha primeira conclusão, que é: a cidadania é um troço que eu não sei muito bem o que é um troço que muita gente fala e fala com sentidos muito diferentes. Agora, seja o que for, eu sei que ela é necessária. Eu sei que ela é necessária para que a gente possa viver bem em sociedade. Passo a uma discussão agora sobre o capitalismo vinculando ao conceito de cidadania. Eu diria o capitalismo como norteador do sentido que nós damos ao conceito, à ideia de cidadania. Essa cidadania do cartão de crédito é uma cidadania harmônica com os valores da sociedade capitalista, né? No capitalismo, o objetivo último dos indivíduos que vivem no sistema, se não forem indivíduos mais ou menos loucos, como professores, por exemplo, que chamam para si uma responsabilidade social, se envolvem com o seu trabalho, o objetivo é a acumulação de capital, está no título do próprio modelo do sistema econômico, não é isso? A pessoa que é modelo da sociedade, a pessoa que é exemplo da sociedade, é sempre a pessoa ou que tem um poder aquisitivo invejável, ou que conseguiu aumentar de maneira invejável o seu poder aquisitivo. Às vezes saiu da miséria e hoje tem lá uma determinada posse. Esse sujeito às vezes vai ser entrevistado nos programas de cidadania, né, sobre cidadania, que tem aí pela imprensa como exemplos. Mas está sempre atrelado à questão da posse, né? Ninguém vai discutir a cidadania do sujeito que estava numa vida desgraçada e continua numa vida desgraçada, embora ele, por exemplo, se recuse a partir para a vida do crime em função de valores próprios. Ora, isso não é cidadania? Mas não é cidadania que chama a atenção, não é cidadania que circula na mídia.